vetor para vocês, um vetor, é muito importante dentro da física. O nome dele é conhecido por vetor posição, tá? Vetor posição. Ele localiza o corpo, ou basicamente a partícula, né? Mas através do vetor posição você pode interpretar muitas grandezas físicas, certo? Na física, de modo geral, a primeira coisa que a gente faz, é verificar nosso sistema de coordenadas, quais sistemas nós vamos trabalhar. E se eu tenho um sistema de N partículas, eu vou pensar uma partícula aqui, eu vou localizar essa partícula, certo? Por um vetor posição. Tudo bem? Então esse vetor posição localiza a partícula. De acordo com o comportamento desse vetor posição, certo? Você pode verificar o comportamento da velocidade, da aceleração, certo? Pode relacionar todas essas grandezas com o tempo, se for assim possível, né? Porque às vezes a gente não consegue relacionar, certo? E todas essas grandezas físicas podem te dar uma base sobre características bem específicas. Por exemplo, se essa partícula fizer parte de uma substância, por exemplo, né? Se ela estiver em movimento, ela pode ter, por exemplo, uma pressão. Ela pode contribuir com uma pressão, por exemplo. Mas se ela estiver em repouso, a pressão é diferente, certo? Então, dependendo do sistema, se está em movimento ou não, você pode verificar o comportamento das grandezas físicas, de outras grandezas físicas. A pressão pode ser uma coisa, a velocidade pode ser outra, certo? A temperatura pode mudar com a agitação molecular, por exemplo. Se a agitação molecular aumentar muito, a temperatura pode aumentar. E assim, esse vetor posição é imprescindível para interpretar muitos e muitos fenômenos físicos. Muitos. Milhares. Tá? Eu me arrisco a dizer que é a base da física, é fazer isso primeiramente. Tá? Pelo menos geometricamente falando, né? Mas vamos falar sobre condição de movimento dos corpos. Aí eu apresento o vetor posição para vocês, né? E também é importantíssimo para estabelecer essa definição. Vou colocar YX aqui só para... Então, veja, pessoal, vamos falar um pouco do que seria a condição de movimento dos corpos, tá? Tentar definir aqui o que seria essa condição, né? Existem várias metodologias, na verdade, existem vários métodos para você identificar se um corpo está em movimento ou não. Um deles é justamente o quê? Através desse vetorzinho especial aqui, conhecido por vetor posição, certo? O vetor posição, ele tem essa característica, né, de localizar a partícula, certo? Então a partícula pode fazer parte de uma distribuição de massa sólida, por exemplo, ou pode fazer parte de um gás, pode fazer parte de um líquido, certo? Ou de qualquer tipo de fluido. Então, de maneira geral, a gente pensa sempre na posição da partícula. Então, vamos pensar numa partícula aqui, pode ser um corpo qualquer, certo? E eu vou localizar ela pelo vetor posição, certo? Pelo vetor posição. Tudo bem? Localizei ela. Então, vamos sempre imaginar um vetor, uma seta que vai de um ponto a outro, localizando o corpo. Perfeito? Então, vamos imaginar agora que essa partícula, ela saiu dessa posição e fez isso aqui, ó, de forma aleatória. Ficou nesta nova posição aqui. Tudo bem? Então, aqui eu vou chamar de posição 1. Aqui eu vou chamar de posição 2. Veja, à medida que ela foi se deslocando, na verdade ela foi realizando essa trajetória aqui, o vetor posição foi acompanhando ela. Então chegou o momento que o vetor posição ficou aqui, ó. Certo? Localizou a partícula nessa posição. Então aqui eu vou chamar de vetor posição 1 e aqui um vetor posição 2. Só para dizer que é a segunda posição dele, né? Veja, pessoal. O vetor posição, primeira coisa que a gente tem que reconhecer, o vetor posição, ele mudou daqui para cá, sim ou não? Ele mudou? Essa é a pergunta que a gente se faz. Porque o tamanho dele aumentou. Ó. Nesse caso, ele tem um tamanho aqui, ele aumentou de tamanho. Opa, então ele já variou. Ocorreu uma variação do vetor. E além disso, ele mudou de direção e sentido. Certo? Ele mudou de direção, consequentemente de sentido. Tudo bem? Eu tinha uma direção, agora tem outra direção. Então aqui eu já tenho duas variações para esse vetor posição. Nesse caso aqui. O que isso quer dizer?
Uma vez que você identifica que houve variação do vetor posição que localiza a partícula em um dado referencial, sistema de coordenadas, certo? Se variou o vetor posição, a partícula está em movimento. Simples assim. Mas vocês vão ver que não é tão simples, né? Porque, no caso, isso aqui é uma definição. Variou o vetor posição, a partícula está em movimento. O vetor posição ficou no mesmo lugar, a partícula está em repouso. Simples assim. Então, veja. Essa é uma situação em que o corpo, essa partícula aqui está em movimento. Claramente em movimento. Certo? Agora uma outra situação, que é bem mais simples ainda. Então veja, com o passar do tempo, que a gente tem que relacionar um parâmetro aqui, com o passar do tempo, o vetor posição variou, está em movimento. Agora eu vou pensar uma outra situação, a partícula localizando nesse ponto, eu traço o vetor posição, certo? Traço o vetor posição, e com o passar do tempo, esse vetor posição continua no mesmo lugar. Tá? Ok? Continua no mesmo lugar. Então, essa partícula, em relação a esse referencial, ela está o quê? Está em repouso. Isso, repouso. Certo? Está em repouso, claramente em repouso. Então, o que aconteceu em uma situação e em outra situação? Em uma situação, o vetor posição variou. Em outra situação, o vetor posição não variou. Ou seja, a condição de movimento, o movimento, vou colocar aqui, ó. Vou nem colocar assim, vou dizer que é assim. Movimento é identificado pela variação no vetor, no vetor posição. Vetor posição. Variou o vetor posição, a partícula está em movimento. Tudo bem? Repouso seria o quê? É identificado pela, eu vou até colocar desse jeito, tá? Pela não variação. Vou colocar dessa forma aqui, tá? Para vocês entenderem mesmo. Pela não variação. Porque tudo parte da questão da variação. Ou pela constância, né? Da grandeza física. No caso, manteve-se constante aqui. Não variação do vetor posição. No caso aqui, manteve-se constante, tá? Constante. Tudo bem? E manteve-se constante. Certo? Então, veja. Dependendo de como você pode traçar o vetor posição, você pode identificar, por exemplo, se você está em movimento ou não em relação ao dado referencial. Se esse vetor posição variar, você está em movimento. Se esse vetor posição não variar, você está em repouso. E isso depende de um referencial que você adota. Certo? Então, é por isso que quando eu traço, por exemplo, claro, a gente pode pensar em vários pontos do meu corpo, né? Mas, de maneira geral, se eu traçar um vetor de mim até o aparelho, certo? Que está aqui na minha frente, esse vetor posição não varia. Certo? E mantém-se constante, praticamente. Então, eu posso considerar que eu estou em repouso em relação ao aparelho. Tudo bem? Mas se eu traçar um vetor posição de mim até o Sol, sendo que o conjunto Terra mais eu, né, mais vocês também, todos nós estamos girando em torno do Sol, certo? Estamos em movimento em torno do Sol. Esse vetor posição, ele vai mudar de direção. Então, ele vai variar, ele vai mudar. Se ele mudar, então todo o sistema Terra, com todos que estão ali, estão em movimento em relação ao Sol. Inclusive eu, estou em movimento em relação ao Sol. Certo? Então, essa questão do movimento, certo? É identificado pelo vetor posição. É uma definição, certo? É uma definição. Agora, veja o tão complicado pode ser se você não aceitar essa definição. Torna-se complicado. Por quê? Vamos pensar que eu estou em cima de um skate, por exemplo. Eu estou paradinho em cima do skate, não tem buraco, a pista é bem plana, eu estou em movimento constante, certo? Então, em cima do skate, eu, teoricamente, em movimento,
em relação a outros referenciais, se eu traçar um vetor posição do skate até a mim, de mim até o skate, certo? Com o passar do tempo, esse vetor posição não varia. Olha só o quanto que, aonde é que a gente chega, né? Ou seja, eu, em relação ao skate, eu estou em repouso, por mais que eu esteja, né, esteja saído de um ponto a outro dentro de uma pista, por exemplo. Mas eu, em relação ao skate, eu estou em repouso, porque eu adotei um referencial do próprio skate. Mas o observador, né, está te observando, você fazendo as manobras ali, indo com o skate, né? Vamos nem citar a palavra manobra. Indo com o skate, certo? Para ele, está em movimento. Porque se ele traçar um vetor posição até você, está sobre o skate, você estará em movimento. Certo? Então, tudo depende se o vetor posição variar ou não. Tudo bem? Outro exemplo. Quando você está no avião. No avião, às vezes, quando não tem muitas nuvens pesadas, né? O avião parece que a gente está em repouso dentro do avião. Porque, de fato, a gente está em equilíbrio, né? Só que, para outros referenciais, estão em equilíbrio dinâmico. Certo? Mas, você estando dentro do avião, se de alguma forma não tem turbulência nem nada, e você está ali, né? Está dentro do avião e não está percebendo nenhum tipo de turbulência, você pode considerar que você está em repouso em relação ao avião. Porque quando você traz um vetor posição em qualquer ponto do avião, esse vetor posição não varia. Então você está em repouso em relação ao avião. Mas em relação a um observador lá fora, que está te observando, claramente você está em movimento em relação ao observador. Porque esse vetor posição que já vai ser traçado, ele vai variar. Ele vai mudar de tamanho ou de direção e sentido. Certo? Bem, então vamos pensar assim. Vamos pensar que tem uma partícula que está se movimentando de forma circular, por exemplo. Certo? Em um tempo ela está aqui, depois ela está aqui, depois ela está aqui, ela está se movimentando. De forma circular. Em relação ao centro, essa partícula ela está em movimento ou em repouso? O que vocês acham? Essa partícula está em movimento ou em repouso em relação ao ponto P, por exemplo, que é o centro dessa circunferência aqui? Mudar em que sentido? Vai mudar em direção, correto? Então veja, se eu traçar o vetor posição aqui, eu vou ter essa direção aqui dele. Mas em um outro momento, o vetor posição já vai estar aqui. Então vai estar em outra direção. E isso também caracteriza o quê? Uma variação do vetor posição. Por mais que aqui seja igualmente o raio, né, dessa circunferência, então em tamanho o vetor posição ele não varia. Mas em direção e sentido ele está variando. Ou seja, essa partícula em relação ao centro está em movimento. Certo? Já teve questões que já caiu em processo seletivo. Tem muita gente que falou que não estava em movimento, porque não sabia a condição de movimento dos corpos. Certo? Depende da variação do vetor. Ou às vezes não sabe em que situações o vetor varia. Eu vou colocar mais adiante aqui. Vou falar de maneira geral, né? Pensar no vetor. Um vetor. Pode ser grandezas vetoriais também. Varia ou pode variar. Tá? Colocar assim, poderá variar. Poderá variar. Variar em tamanho. Aí já vou associar aqui, ó. Tamanho do vetor, já associar com intensidade, tá? A intensidade dele. Então, por exemplo, um vetor velocidade pode ter 30 metros por segundo na direção X. Então, ele vai ter um tamanho de 30 metros por segundo. Né? Aí a gente já entra numa outra questão, né? A questão do tamanho não pode estar mais associado somente em centímetros e metros. Você não tem que visualizar o tamanho de alguma grandeza física em somente em centímetros ou metros, como se via lá na matemática. Né? A gente vê isso muito na matemática, né? Tamanho, por exemplo, da hipotenusa do triângulo reto. Certo? Então, esse tamanho aqui, lá na matemática, muitas das vezes é dado em centímetros ou metros, né? Tudo bem?
Mas eu posso ter, por exemplo, a formação de um triângulo reto. Olha só agora. Agora eu posso ter a formação de um triângulo reto com vetores. Com vetores. Tudo bem? Um vetor nessa direção, nessa outra direção e o outro nessa direção. Agora, esse tamanho aqui já não vai ser em centímetros. Vai ser, por exemplo, em metros por segundo, que é a unidade de velocidade, né? Do sistema internacional. Mas, mudou a unidade, mas as propriedades matemáticas são as mesmas. Você utiliza, por exemplo, aqui o Teorema de Pitágoras para isso, certo? Para calcular a intensidade do vetor que está nessa direção, por exemplo. Basta saber as componentes, né? Y, Vx. A gente vai ver isso mais detalhes, tá? Mas a matemática é a mesma, certo? Então, a questão do tamanho está associada agora a grandezas físicas. Todas elas, né? Grandezas vetoriais, certo? O tamanho do vetor. Ah, professor, grandeza escalar tem intensidade? Tem. É a única situação a considerar. Porque o vetor difere, no caso de grandeza vetorial, difere da grandeza escalar, porque possui intensidade, né, ou direção em sentido. Um vetor poderá variar em tamanho ou direção em sentido. Só em sentido. Certo? Então, vou colocar aqui. Ou seja, caso ocorra mudança no seu tamanho, vou colocar de forma, na sua intensidade, ou no ângulo de direção, o vetor estará variando. Sabe? O vetor estará variando. Que é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, em relação ao meu referencial, ele estabelece a direção. Se ele mudar, o vetor muda a direção. Certo? Então, existe um ângulo que está associado à direção do vetor e existe o tamanho dele que está associado à intensidade do vetor. Se o ângulo ou o tamanho mudar, o vetor está variando. Se não mudar, o vetor ele não está variando, ele está constante. Certo? Tudo bem?